a voz que almejo ouvir na gloriosa manhã ou à noite ao dormir. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, é motivo de grande alegria estar aqui nesta noite. Já vim aqui outras vezes, mas hoje com uma responsabilidade muito grande, que é de pregar a palavra do Senhor. E eu quero louvar a Deus por esse ministério, louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre Almi e toda a igreja. Louvado seja Deus. Louvar a Deus também pela rede de homens, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de forma especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, mas para ganhar tempo, nós iremos para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir que a igreja abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. E depois vamos para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o capítulo 41. Depois estarei dizendo os versículos. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre José, homem que entendeu o que Deus tinha com ele, o que Deus queria dele, o que Deus tinha para ele e para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode ficar sentados mesmo. Vamos ler a partir do verso 1, alguns versículos. E Jacó habitou na terra das suas peregrinações, ou das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, ou talares, depende da versão. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreciam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atado molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Eles mesmos já interpretaram o sonho. Tu deveras terá domínio sobre nós.
por isso tanto mais o aborrecia por causa dos seus sonhos. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Capítulo 41, fica logo após aí, bem pertinho. A partir do versículo 25, poucos versículos também. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. A fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. O sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito, e faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E diz, não, só até aí mesmo, tá bom, louvado seja Deus. Irmãos, hoje é culto com a rede de homens, né? E eu estava fazendo uma reflexão sobre uma palavra, né, para esse trabalho, e me veio ao coração esta passagem de José. Eu até olhei uma outras passagens, mas essa foi que marcou mesmo. Eu ia falar sobre Sansão, sobre o nascimento de Sansão, sobre Manoá, mas a palavra que ficou centrada no meu coração foi essa palavra. Então é porque Deus, Ele tem algo a falar com a sua igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, é bom você ficar atento, porque enquanto se prega a palavra, você pode receber uma profecia dentro de uma mensagem que não seja a pessoa indo até você, que não seja uma revelação direta, a pessoa falando você tal e tal, mas, né, na expressão da palavra, na pregação da palavra, pode ser expressa uma profecia que vai de encontro a algo que você está esperando da parte de Deus. Então fique atento à palavra de Deus, porque Deus vai falar nessa noite, amém? Irmãos, essa passagem é muito conhecida, só que tivemos algumas exibições aí na televisão, e tem alguns filmes também que são exibidos a respeito de José, mas são apenas atores que fazem uma demonstração, e que na maioria das vezes
todos eles às vezes nem conhecem a Deus, nem temem ao Senhor, nem servem ao Senhor, são apenas atores, como os atores que fizeram, né, o José do Egito, eles não são cristãos, e, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são só profissionais, que fazem encenações, e teve pessoas que choraram, né, ao ver algumas cenas, as pessoas choravam, crentes choravam, parece que nem conhecem a Bíblia, eu fico admirado com esse tipo de coisa, porque entre uma cena de uma novela, que eles extraem alguma coisa da Bíblia, e a leitura da palavra, eu prefiro a leitura da palavra, porque, irmãos, quando eu me converti, no ano de 1994, louvado seja Deus, eu comecei a estudar a Bíblia, e eu trabalhava em uma empresa aqui de supermercado, chamada Supermercado Central, que já morreu, o finado do Supermercado Central, não vive mais, já morreu. E no meu horário de almoço, que era 2 horas de almoço, eu ia ler a Bíblia, e quando eu estava lendo, a passagem que eu estava lendo, eu era arrebatado em sentidos, e era transportado para o lugar que eu estava lendo, e eu me assustava, eu digo, onde eu estava? Muitas das vezes eu estava lendo essa passagem aqui em Gênesis, essa passagem ali, de Êxodo ali também, eu estava estudando aquela passagem, e de repente eu me encontrava justamente no mesmo lugar que eu estava lendo, e naquele mesmo tempo, com aquelas mesmas características. Então, irmão, uma encenação da novela nunca vai fazer isso com você, não vai fazer de jeito nenhum, porque não é viva nem eficaz. Agora a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, louvado seja o nome do Senhor. Os atores são mortos, eles não servem a Deus. Se você fizer uma pesquisa de quem fez José do Egito, ninguém é crente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E tem uns que são suspeitos de outras coisas, deixa quieto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, José, quem era José? José tinha tudo para não dar certo, naturalmente falando. Primeiro, José, ele tinha 17 anos, e ele trabalhava com seus irmãos, apacentando as ovelhas de seu pai. Só que José era um homem correto, apesar de ser ainda um adolescente, era um homem, um adolescente correto, ele não gostava de coisas erradas. E quando ele via as coisas erradas que os seus irmãos faziam, quando ele chegava em casa, ele notificava tudo ao seu pai. E os seus irmãos odiavam ele. Nós lemos aqui que eles não falavam com José pacificamente. Eles odiavam tanto José, que o tratamento que eles davam a José, era um tratamento sempre de grosseria. José não tinha o carinho dos seus irmãos, dos seus 10 irmãos, porque Benjamim é depois dele e não estava nessa conta aqui. José não tinha o carinho dos seus irmãos, ele já vivia com essa falta, ele já vivia com essa angústia. E quando José, ele sonha, e conta aos seus irmãos, os irmãos com raiva, ele já fala, mas você vai reinar sobre nós. Nessa conversa, ele já estava interpretando o sonho de José, ele já estava interpretando o sonho de José, como Caifás profetizou sobre Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Depois ele conta o sonho sobre também as estrelas e a lua, e os irmãos de José odiavam José. Os irmãos conhecem a história. José foi vendido, e José chegou no mercado de escravo lá do Egito, e foi comprado por Potifar, uma grande autoridade do Egito, capitão da guarda de Faraó.
Potifar não era qualquer pessoa. Para ser capitão da guarda de Faraó, tinha que ser uma pessoa muito experiente, uma pessoa de grande conhecimento, de grande sabedoria, e também muito perito na guerra, e ter condições de discernir qualquer tipo de astúcia que fosse contra Faraó, para poder, né, ele combater. Era um homem de grande influência e conhecido em toda a terra do Egito. É claro que depois ele passou a ser servo de José, mas enquanto aí ainda não. Louvado seja o nome do Senhor. José chega na casa de Potifar, uma casa rica, uma casa riquíssima, com muitos funcionários, muitos servos. Mas quando José coloca o pé dentro da casa de Faraó, de Potifar, capitão da guarda de Faraó, Deus prospera aquele homem ainda além do que ele já era próspero. Mas a Bíblia diz que foi por amor a José. Não tinha nada a ver com Potifar. O que aconteceu ali, a partir do momento em que José entra naquela casa, foi por causa de José. Foi por amor a José. Foi por causa da fidelidade de José. Mas José foi caluniado pela mulher de Potifar. Não vou entrar em detalhes, porque Deus tem algo mais a falar mais na frente, porque vocês conhecem a história dessa passagem. José é lançado na prisão, injustamente. Quando chega na prisão, a prisão também, houve uma mudança na prisão. O chefe daquela carceragem pegou José e colocou ele para administrar alguns presos. E entre esses presos estavam duas pessoas de grande autoridade também, que era o copeiro e o padeiro de Faraó. O copeiro, ele era uma pessoa responsável por toda a alimentação. O padeiro fazia alimentação, mas o copeiro, ele era a pessoa que ia averiguar se tinha algum problema na alimentação, como veneno e coisas assim, ou uma alimentação que não fosse adequada para o rei e para os que estavam com ele. E eles estavam ali presos, e esses dois homens um dia amanheceram transtornados. E José se tornou amigo deles e perguntou a eles: por que vocês estão assim? Vocês nunca viveram dessa forma, nunca vi vocês nesse estado, e por que vocês estão assim? E aí o copeiro foi e falou que tinha sonhado um determinado sonho, contou a José o sonho, José interpretou o sonho, e vendo o padeiro que a interpretação chamou a sua atenção também, contou o sonho dele, José interpretou, e no cumprimento daquilo que José falou, com 3 dias chegou, né, as autoridades lá, os soldados, levaram os dois homens, e conforme José falou, aconteceu. O padeiro foi decapitado, foi morto, a sentença dele foi de morte, mas o copeiro foi restituído o seu trabalho. O copeiro, ele era uma pessoa que também, nessa época, se a gente olhar para o lado de Neemias, a gente vai ver que o copeiro, ele era como se fosse também tipo de um conselheiro. Era uma pessoa que estava sempre ao lado do rei, fazendo alguma coisa que pudesse ajudar o rei. É tanto que, quando os sonhos acontecem, o copeiro estava ao lado do rei, e ele notifica a respeito do que aconteceu na prisão, e ele fala sobre José, 2 anos depois. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o rei, ele soube que alguém poderia interpretar, porque até então os seus sábios, os seus astrólogos, os feiticeiros que tinha no Egito, porque o Egito era assim, os reis pagões eram dessa forma, eles tinham, os seus sábios, os seus astrólogos, tinha também
os encantadores, né? Para decifrar alguma coisa, para falar sobre alguma coisa, se algum perigo estava vindo, eles falar com o rei, né? Então trabalhava com esse tipo de magia, com esse tipo de coisa para poder, né, saber como é que ia a situação do rei. Louvado seja Deus. Mas quando o rei convoca todos eles não tiveram a mínima ideia do que seriam aqueles sonhos. Eles não tiveram a mínima ideia. Os sábios de Nabucodonosor ficou enrolando, falando um bocado de coisa, e os do Egito nem enrolar puderam. O rei Nabucodonosor descobriu que ele estava enrolando, disse que ia matar todo mundo, porque era mentira o que eles estavam falando. Daniel não estava no momento. Daniel foi orar depois quando soube, e Deus revelou o sonho para Daniel e não morreu ninguém. Mas no Egito, nem condições de enrolar eles tiveram, porque eles não tiveram a mínima ideia do que aconteceu, ou do que seria aquele sonho que o rei havia sonhado. E José é trazido à presença do rei, e quando o rei conta para José os sonhos, eu não sei qual foi a reação de José quando os guardas chegaram lá na prisão para levar ele. Como ser humano, se fosse eu digo, hoje mesmo eu morro. Já estava preso lá meio condenado, digo, hoje eu vou embora. O padeiro já foi embora, o copeiro foi restituído, eu vou ser companheiro do padeiro. Porque eu estou preso aqui mesmo, caluniado, e né, o ser humano tem o lado humano, né? O lado do medo, o lado, às vezes, a dúvida entra na nossa vida, e muitas das vezes atrapalha a nossa caminhada, irmão. Isso acontece com qualquer um de nós. Somos seres humanos, ainda estamos aqui na terra, e ainda temos limitações, ainda falhamos, ainda temos algumas fraquezas. Esse corpo, ele vai deixar de existir, porque a igreja vai ser arrebatada e vai receber o corpo perfeito, o corpo glorioso, o corpo que vai viver eternamente. Mas enquanto nós ocuparmos esse corpo, esse templo aqui, vai haver limitações, vamos ter medo, vamos ter algumas fraquezas, sempre precisamos da ajuda um do outro. Ninguém aqui, irmão, é super crente, nem eu que sou pastor, nem o pastor da igreja, os obreiros não são super crentes. Nós precisamos e dependemos um do outro. A nossa dependência total está no Senhor, mas há alguma dependência de mim para com você, de você para comigo. Porque assim funciona o corpo de Cristo. Amém? Um é mão, é pé, outro é braço, e assim sucessivamente, porque um depende do outro para funcionar. Cristo é a cabeça que dirige, mas nós somos membros do corpo de Cristo, e para esse corpo estar andando aqui na terra, é necessário que haja esta comunhão, todos em pleno funcionamento. Se um fraquejar, o outro vai trabalhar para aquele outro se recompor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando José começa a conversar com Faraó, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é a simplicidade de José conversar com Faraó. Jamais ele imaginava que o conselho que ele estava dando para Faraó, que a pessoa sábia e de condições para governar o Egito, jamais ele imaginava que era ele. Mas Deus havia preparado tudo isso e colocado essa profecia sobre José, para que fosse dita a Faraó a revelação dos sonhos, para que o chamado de Deus, o propósito de Deus, se cumprisse na vida de José, do seu servo. Então não é diferente, irmão, na minha vida, na sua vida, não é diferente. O que nós precisamos é ter sinceridade diante de Deus. O que nós precisamos é ser fiel, independente da circunstância. Se dependesse da circunstância aqui, José não chegava a lugar nenhum, porque até ele chegar à presença de Faraó, foram dias terríveis. Amenizou um pouquinho na casa de Potifar, mas daqui a pouco vem uma calúnia. José sair do campo, para até chegar no mercado de escravo, irmão, foi cruel, foi doloroso. José teve um momentozinho que acho que ele pensou que estava tudo bem, e que
ali ele ia terminar seus dias de vida, mas vem a calúnia. A calúnia vem, José vai parar na prisão. O que parecia que estava tudo bem, já não está mais bem. José já não é mais amado do seu senhor. José agora já é odiado por Faraó. José agora já não é bem visto pelos funcionários da casa de Faraó, que ele se tornou chefe. Eu estou falando de um servo de Deus, fiel, irmão. Você não é intocável. Eu não sou, o crente não é intocável. Você está sujeito a passar por algumas dificuldades. Mas diante de tudo isso, há um Deus que está olhando e cuidando, olhando para você e cuidando de você. Ele não perdeu o controle. Parecia que José não valia nada, não tinha prestígio nenhum. E na ótica dos egípcios, dos da casa de Potifar, José não tinha valor nenhum. Mas Deus estava cuidando de tudo e preparando o momento certo. Deus está cuidando de você e preparando o momento certo. Não se apresse, não se apresse. Fique quieto, sossegue. Não deixe a ira entrar no seu coração, não deixe a indiferença entrar no seu coração. Porque Deus tem algo para tratar com a sua vida. Deus, Ele quer honrar a sua vida, mas é necessário que você se acalme. Descanse a sua mente, descanse o seu coração. Deus está vendo você, Deus está olhando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando José conversa com Faraó, que Faraó termina de ouvir a interpretação daqueles sonhos, que Faraó pensava que era 4 sonhos, mas era só apenas 2 sonhos. Faraó olha para os seus servos. Estava reunida toda a autoridade do Egito, irmão. Todos os governadores, toda a comissão do Egito estava reunida, porque o alvoroço foi grande. E Faraó reuniu todo mundo, porque ele queria saber que rumo tomaria diante daquele sonho, que ele sabia que não era um simples sonho. E Faraó olha para todos eles e disse: acharíamos um varão como esse? Encontraríamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Ele olha para José e diz: olha, como Deus fez saber a você todas essas coisas, ninguém há na terra do Egito tão sábio como tu. Irmão, caiu aí agora os astrólogos, caiu os feiticeiros magos, caiu todo mundo. Ele disse: pela tua boca se governará o meu país. Ninguém na terra do Egito, ele disse, ninguém na terra do Egito levantará um pé ou uma mão sem a tua autorização. Irmão, isso é sério. Isso é Deus. Quando somos fiéis, é dessa forma que Ele nos trata. As dificuldades vêm, as horas difíceis vêm, mas é preparando o lugar da honra que Ele vai te dar. Ele disse: olha, José, aqui no Egito, apenas eu sou maior do que você só no trono. O resto é tudo com você. Eu sou faraó, só aqui no trono. O resto é problema seu. A partir de então, é você que vai governar, é você que vai ditar as regras, é você que vai organizar tudo. Todos estão abaixo de você. Irmãos, isso é sério, irmão. Estamos falando de um homem que resolveu ser fiel, que não olhou para as circunstâncias. Era para ele murmurar,
Era para ele se isolar, entrar debaixo de uma coberta, que acho que nem coberta ele tinha, porque pegaram a roupa dele, rasgaram e tingiram no sangue de um cabrito, para mentir para Jacó que tinha achado em algum lugar, e Jacó estava convicto que José não existia mais, que tinha sido devorado por uma fera. E o que me chama a atenção aqui é que Deus não disse nada, apenas sustentou Jacó. Mas não disse nada para Jacó a respeito da vida de José a partir do dia que os 10 mentirosos chegaram. 17 anos, José está com 30 anos. 13 anos depois de tanta prova, o homem vira o segundo faraó. 13 anos depois. Você não tem nem 6 meses com essa luta, já está achando que vai morrer. Ai não, Deus está preparando a sua honra. Vai morrer não. Vai ficar depressivo não, José não ficou depressivo não. José foi trabalhar na casa de Potifar, e trabalhou muito bem, não ficou lá pelos cantos não. E a mão de Deus foi com ele, que a casa prosperou. O homem ficou mais rico por causa de José. A prisão mudou por causa de José. O Egito mudou por causa de José. Não foi por causa dos egípcios, não foi por causa de ninguém, foi por causa de José. Os 7 anos de fartura foi por causa de José. Os 7 anos de fome foi por causa de José. Porque a fome tinha que chegar em Canaã. E os mentirosos iam ter que vomitar a sua mentira e confessar para Jacó que eles tinham mentido, que eles tinham vendido a José. Quase 25 anos depois, porque 7 anos de fartura, José está percorrendo toda a terra do Egito, bem casado, com uma mulher bonita, com uma mulher honrada, não foi prostituto, e teve um casamento honrado. 7 anos ele volta, termina a colheita. No meio dos 7 anos, a fome chega em Canaã. E Jacó manda os seus filhos descer para o Egito para comprar alimento. É aí agora que a verdade começa a aparecer. O homem que está sentado e bem trajado, lá no Egito, em um trono de governador, não é reconhecido e eles se dobram perante aquele homem. O cumprimento do sonho já começa. E José conheceu eles, mas disse: vocês são espiões, vocês vieram ver a nudez da terra. Ele disse: não, Senhor, nós não somos espiões não, nós somos filhos de um só pai, e somos 12, mas um já não existe, ainda continuou mentindo. E José fez todo o trabalho que deveria ser feito para tratar com seus irmãos. E por fim de tudo, José se revela para eles. Deus nunca disse a Jacó, mais de 20 anos, 20 e tantos anos, a não ser o dia que os seus filhos chegaram e disseram: José vive e é governador do Egito. José está vivo e é governador do Egito. Aí agora Jacó vai indagar eles: como que José está vivo, se vocês me trouxeram a roupa de José toda rasgada e banhada em sangue? Aí agora é hora de vomitar a mentira. A mentira que o povo diz que tem perna curta, essa aí teve uma perna bem comprida. Essa aí teve a perna comprida, foi mais de 20 anos. Então a perna dessa mentira foi bem comprida, foi curta não. E José, ele passa agora a cuidar da sua família. Então é assim que Deus faz, queridos. Tudo isso que José passou é porque Deus tinha um projeto com esta família, com a família de José. E não tinha ninguém na família de José que fosse capaz
de chegar aonde José chegou, para que essa família tivesse continuidade, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Jacó já está quase no seu fim de vida, e os filhos de Jacó, os 10 filhos de Jacó, Ezequiel, Benjamim e José, os 10 filhos de Jacó, eles eram mau caráter, eram aqueles crentes que não têm compromisso com Deus, que não está nem aí, nem vai chegando, que levava a vida de qualquer maneira, apesar de ter os ensinamentos do seu pai. Então eles não prestavam para o propósito que Deus tinha. Então Deus escolheu José, porque era homem de caráter, era homem fiel, era homem que não gostava de coisa errada, e Deus escolheu ele para conservar a sua família. A história do Egito passa a ser outra, porque quem governa o Egito agora, irmão, é um crente, é um homem que serve ao Deus Criador dos céus e da terra. Faraó passou a conhecer quem era o Deus de José. Todo o Egito passou a conhecer quem era o Deus de José. Sabe por quê? Porque ninguém ousava dizer um ai, porque José mandava em todo mundo. E isso foi dito por Faraó. Além de Faraó mandar ele percorrer toda a terra do Egito com autoridade, dizendo: ajoelhai, ajoelhai. Essa é a autoridade do Egito. Esse é José, o governador. Ninguém toma nenhuma decisão sem a ordem dele. E quem ia dizer que não queria ouvir falar do Deus de José, se era José que estava falando? É assim que Deus trabalha, irmão, na vida dos seus. Ele nos delega autoridade, para que possamos entrar e sair, de cabeça erguida, sem sermos questionados. José falava do seu Deus, sem ser questionado. Que Deus é esse? Se zombasse, poderia custar a vida. Era José que determinava que ia viver ou morrer. Tudo bem que ele não era esse tipo de pessoa, mas se precisava de punir, ele punia sim, porque ele estava com autoridade para isso, em toda a terra do Egito. Se ele chegasse para Faraó e dissesse: Faraó, eu quero matar 5 pessoas que zombou de mim. Faraó disse: não precisa você falar, porque eu já lhe dei autoridade para isso. Então, irmãos, aqui o que essa palavra está dizendo para mim e para você, é que a fidelidade de um crente pode não contar diante da sociedade, pode não ser vista pelos senhores que tem por aí, de início pode não ser vista, mas o céu está olhando, o céu está contemplando a sua fidelidade. E depois que Deus determinar, que o céu determinar, que você tem que exercer essa autoridade, aí muitos vão ficar abaixo de você. Foi isso que aconteceu com José. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer honrar a mim, quer honrar você, quer honrar os seus servos. Mas primeiro vai haver um teste, primeiro você vai ter que ser preparado para isso. Irmãos, a pessoa faz curso para ser policial, e ele não vai, depois que passar no curso, vestir a farda e sair na rua, não. Ele vai ser preparado para enfrentar toda a batalha. Ele vai ser preparado para trabalhar com relações pessoais. Ele vai ser preparado para exercer a sua função. Deus é muito mais organizado do que a polícia militar, do que a polícia federal, do que qualquer autoridade da terra. Ele é organizado por excelência. E ele preparou tudo para José. Até a sabedoria de administrar um país. O homem sai de uma casa, de um capitão, para administrar um país. Isso é Deus, irmãos. Isso aí é Deus. A sabedoria, a condição para isso, o que ele precisava, Deus ia complementar. E com certeza Deus complementou. E o que é que você está fazendo com a sua fé? Como que você está servindo a esse Deus? Você já viu a grandeza dele? Como ele é tremendo, como ele é grande? Então não vale a pena ser qualquer cristão, irmão. Não vale a pena ser qualquer crente.
Não vale a pena ter o nome de cristão e não honrar o seu Deus. Não importa a circunstância, o problema que você esteja enfrentando, lá na frente Deus tem uma honra para você. Lá na frente Deus quer te honrar. Ele está só preparando você para ser honrado. José não podia sair do mercado de escravo e ser colocado para ser governador do Egito. Ele precisou passar pela casa de Potifar, ele precisou passar pela prisão, e ele precisou interpretar o sonho dos presos. Se ele não fosse caluniado, não era preso. Se ele não fosse preso, não ia estar diante dos presos de Faraó. Então, tudo Deus ele prepara, e ele sustentou José em tudo. Em todos os momentos, em toda a trajetória, José foi sustentado por Deus. Você está sendo sustentado pelo seu Deus. A situação que você está passando não é para a sua morte, não é para a sua derrota. Deus tem algo melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora José desemprega o governador. Agora José está acima dos sábios do Egito. Agora José, ele é patrão de seu ex-patrão, de Potifar. Agora Potifar teve que bater continência, teve que drobar também. As autoridades do Egito tiveram que se drobar diante de José, essa era a cultura. E essa foi a ordem de Faraó. Ele montou no segundo carro, usou roupa de linho fino, colar de ouro no pescoço, bracelete de ouro. E alguém de autoridade dizendo: ajoelhai, se curvai perante ele. Ele é a nova autoridade do Egito. E agora, irmãos? Esta é a honra de Deus. Então José, diante do que Deus falou com ele, ele começou a conservar. Quando as lutas chegaram, com certeza ele dizia: Deus me mostrou que eu reinarei. Deus me mostrou uma posição sobre a minha família. Eu não sei onde está, não sei quando, mas eu preciso chegar a este lugar. E ele suportou todo o processo e chegou no lugar. No momento certo, ele leva toda a sua família para o Egito. A família cresceu tanto, irmão, que o faraó que não conhecia José, começou a oprimir essa família, que agora é milhares. Quando saiu do Egito, não era milhares, mas já era milhões. Se não me engano, era 600 homens de guerra, pronto para a batalha, sem contar mulheres e crianças. E os que não eram ainda preparados para a batalha. 74, 72 almas entrou, sai milhões. E isso foi por causa da fidelidade de um homem que estava no propósito, que acreditou naquilo que Deus falou com ele em sonho. Aí as pessoas dizem assim: mas José não podia ter contado. Quem foi que disse que não podia ter contado, irmão? Esse daí tinha que ter contado mesmo. Ele tinha que contar o sonho mesmo, porque ali não foi um sonho, ali era algo que Deus tinha preparado. Era o céu revelando quem ele seria. Então seus irmãos tinham que saber, sim. Chegou no momento, eles disseram: realmente, as 11 estrelas, realmente, os feixes se curvaram. Mas José não nutriu ódio dos seus irmãos. José sabia perdoar. É muito difícil perdoar, mas é necessário. É preciso perdoar. Ah, mas não foi eu, foi ele. Perdão é incondicional, irmão. Perdão não é condicional, não. É incondicional. Independente que foi você o causador, não. Você tem que ser perdoador. Mas fulano que devia vir a mim, não.
Não é dessa forma. O perdão é incondicional. Cristo fez isso por mim e por você. Não havia condições de nós sermos perdoados, mas incondicionalmente Cristo nos perdoou. Então é necessário que haja perdão. Fulano lhe maltratou de alguma forma, perdoa. Porque também você já aprontou com alguém. Eu que fui machucado, já machuquei alguém. Sempre que eu não gosto de perdoar, já gosto de machucar. Ah, mas se eu sou, se faz de vítima, mas fez isso comigo, mas fez com fulano. Aprontou com outro. Mas só dói quando é nele. Mas quando ele fez os outros sentir dor, então tem que haver o perdão. E o crescimento da igreja vem através disso aí, irmãos. As bênçãos de Deus vai fluir quando a igreja é uma igreja que perdoa, que compreende, que ama. Então o Senhor, Ele honrou a José, porque José, independente do que aconteceu, ele nunca desonrou a Deus. Ele nunca culpou a Deus pelas atrocidades dos seus irmãos. Ele disse: eu tenho que perdoar, porque senão minha família vai perecer. Se eu não perdoar, minha família vai morrer, vai deixar de existir. E Deus me preparou para fazer com que eles existam, com que eles cresçam, com que a promessa do meu bisavô venha a se cumprir. Deus foi meu bisavô, venha a se cumprir, que ele era bisneto de Abraão. Então você tem uma responsabilidade, que é fazer com que o reino de Deus expanda. Mas no teu caminho vai passar pessoas que vai te ferir, vai te machucar, não vai acreditar em você, e você não precisa se limitar ao que eles acham, ao que eles pensam. Você tem que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Não olhe para pessoas que são igual a você, cheias de limitações, de fraquezas e falhas. Olhe para o Senhor, que não há sombra de variações. Olhe para Deus, e Ele vai colocar você no lugar certo. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade também, agradecer a confiança do pastor Alexandre Almi, agradecer também a recepção da igreja, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês de forma especial, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.